para abordar um assunto de extrema importância e delicadeza. Ele vai buscar, como radialista, como jornalista, informações junto ao grupo de apoio Alcoólicos Anônimos para trazer essa informação importante para todos nós. O Caixinha, Dinan, Pedro Caixinha, ele viveu nessa quarta-feira, dia 14, a sua quarta eliminação pelo Braga, né? Ele empatou em casa com o Botafogo, ficou fora da fase de grupos, mas ainda assim ele disse que está orgulhoso da sua equipe, mesmo com resultado negativo. Em entrevista coletiva, ele afirmou que o Braga jogou bem e foi penalizado por detalhes nestes dois duelos contra o time do Botafogo. Ele diz ainda desclassificado: eu estou muito orgulhoso do meu grupo, nós temos e do que nós temos e do que nós jogamos hoje. O futebol é feito de resultados, mas a equipe fez de tudo para ganhar nos últimos dois jogos. Só que os detalhes fizeram a diferença e também tem a ver com aquilo que podíamos fazer e não conseguimos fazer, como o primeiro gol na ida e o gol que sofremos aqui na volta. São detalhes que nos penalizaram muito. Se juntarmos isso tudo ainda num pacote, é uma grande quantidade de vantagens claras de gols que não conseguimos converter em resultado. Isso nos trouxe a eliminação, mas o grupo está de parabéns porque deixou a sua vida dentro de campo. Falou o Caixinha, né? O Pedro Caixinha, sobre o time do Braga e a desclassificação. Nós falamos sobre o Botafogo, agora falamos também sobre o desclassificado, o Braga. O Adnan, outro tema Quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Celso Scatelli. Um abraço, Celso. Do grupo da Fundação. Valeu. Aqui, tomando um chá sem açúcar comigo. Tamo junto. Mais um adepto do chá sem açúcar. Boa. Legal. Eu ainda vou tomar café sem açúcar, hein? Ainda chego lá. Ô, Adnan, a seleção colombiana divulgou a lista de convocados, né, para a data FIFA de março, com 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro. O time do técnico Nestor Lourenço vai disputar amistosos contra a Espanha e a seleção da Romênia. E convocou o lateral direito Santiago Arias, do Bahia, o volante Richard Rios, do Palmeiras, o meia Rames Rodrigues, do São Paulo, o meia atacante John Arias, do Fluminense, o centroavante Rafael Borré, do Internacional, e deve integrar a relação para os compromissos da seleção da Colômbia na data FIFA em jogos pela Europa. Dos 26 jogadores chamados, 25 foram de fora do país. Apenas Álvaro Monteiro, do Milionários, que atua na Colômbia, foi chamado, ou seja, de 26 jogadores escalados, apenas um atua no futebol colombiano nesse exato momento. 5 no futebol brasileiro e mais 20 do futebol europeu, Adnan. É dessa forma que vai acontecer com todas as seleções, né? Eles vão chamar os jogadores que estão fora do país. E geralmente uma seleção, ela tem a maioria tudo fora do país, né? É verdade. Então, daqui a pouco a seleção, aí você vê a seleção brasileira, por exemplo. E tem mais uma. Ainda bem que essas datas, existe uma paralisação de competição, né? A data FIFA você paralisa. Não como a Copa América. A Copa América não tem paralisação. Então você vai quebrar os times. Vai quebrar os times. Mas, nessas duas datas em que o Brasil vai jogar contra a Inglaterra e contra a Espanha, a paralisação dos campeonatos, até que se voltem os atletas e os jogadores, porque todos eles estão numa reta final de competição, decidindo títulos, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, seja em Minas, seja no Rio, né? Até em Mato Grosso do Sul também tem títulos, só você ter uma ideia, hein? Você sabe que é feliz, hein? Até em Mato Grosso do Sul, esse campeonato que está abaixo do pré-sal, mas tudo bem, vamos lá. Eu acredito muito nessas convocações e da maioria realmente fora do próprio país. Verdade. E voltou, né, nós precisamos exaltar, porque nós passamos alguns anos descendo o cacete aqui Ontem, inclusive, fiz menção a um pensamento que nós construímos ao longo desses últimos anos, Adnan, que é a situação dos amistosos da seleção brasileira, né? Era sempre com times que não têm expressão e tamanho para esses amistosos, para acrescentar
alguma qualidade tática ou técnica a seleção brasileira e retomando esse ano as apresentações de jogos com grandes seleções da Europa, né? Se a gente for lembrar, como nós já participamos há muito tempo da nova clube de Corumbá, a gente sempre falou isso. A seleção brasileira anteriormente era preocupação de se fazer o resultado, tá? Fazer o resultado. Aí pegava Panamá, Zimbábue, pegava o time do Canadá, pegava o Venezuela, outra Venezuela está outra, mas antigamente pegava a Venezuela, aí jogava contra a Bolívia, tá? Qual é a expressão dessa aí? Se você analisar, por exemplo, de 2010 para cá, quem é que tirou a seleção brasileira sempre de uma competição? É o europeu, tá? Ninguém tirou o Brasil, o sul-americano tirou o Brasil, certo? Dia que nós disputamos contra o Chile, um time sul-americano, nós ganhamos eles nos pênaltis. Você está lembrado disso? Aí nós fomos desclassificados para a França, nós fomos desclassificados para a Holanda, nós fomos desclassificados e eles, seleções da Alemanha, aquela vergonha que nós passamos no Brasil, aquele 7-1, nós fomos desclassificados pela Bélgica. Então são seleções não sul-americanas, são seleções europeias. Então agora que nós vamos jogar com a Inglaterra e com a Espanha, excelente. Tá? Excelente. Perdeu, e daí que perdeu? Mas tem que jogar contra esse povo. Porque o futebol hoje, futebol moderno, porque nós estamos na época de lembrar de Garrincha ainda. Nós estamos lembrando do drible de Garrincha. Em 1970, o Garrincha jogava, o Gerson fazia cruzamentos e tal. Então existe uma diferença muito grande. Nós paramos no tempo. Tanto é que estamos indo para 24 anos sem título. Pode observar. Quanto foi o último título? 2002. Nós tivemos o último título. E nós estamos parados. E a cavalaria está chegando, viu? Isso é verdade. Bom dia, Dinan. Sou eu, Daniel Valdez, tudo bom? Grande abraço, Daniel. Que Deus te abençoe, meu amigo. Um prazer falar com Vossa Excelência. Satisfação muito grande te ouvir aí, passando as informações para o Gabriel. Muito obrigado pela participação. Eu que sou vascaíno, você tem alguma coisa aí do Vasco para passar para... O Vasco, na realidade, ele vai jogar com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, ele chegou na segunda colocação, não foi por um acaso. Né? Só para você ter uma ideia, a folha de pagamento do Nova Iguaçu é de R$350 mil. Olha a folha de pagamento desse time, R$350 mil. Né? A folha de pagamento do Vasco, 5, 6, 7 milhões de reais. A folha de pagamento do Flamengo é 35 milhões de reais. A folha de pagamento do Fluminense é 20 milhões de reais, praticamente 15 milhões de reais. Então, Nova Iguaçu, para você ter uma ideia, contra o Vasco, quando jogou no último domingo, jogou brilhantemente, jogou aberto com o Vasco. O Vasco, na realidade, tem um grande jogador no Vasco chamado Payet. Esse francês está em outro patamar. Como eu posso falar isso para você? Ele é craque. O Vasco precisa, no mínimo, de 3 jogadores do Campeonato Brasileiro que fazem companhia para esse Payet. Esse Payet, quando ele pega na bola, ele infiltra jogadas boas. Só que o nível dos outros, a maioria, são baixos. É por isso que o Vasco talvez sofre bastante em cima disso aí. Toda jogada do Payet leva perigo. Mas ele joga para quem? E a turma não devolve uma bola para ele. Às vezes devolve uma melancia. Mas o Vasco tem tudo para passar. É um grande time, uma grande torcida. E o Nova Iguaçu também joga pelo empate. Não chegou na segunda colocação à toa. Tem uma polêmica envolvendo o time do Vasco que foi plantada ontem, né, Diana? É a questão aí do mando do jogo de volta, né? O Vasco tentava levar esse jogo contra a equipe do Nova Iguaçu para o estádio do Maracanã. O Cláudio Castro afirma que o Maracanã está disponível para a partida, mas ontem houve uma decisão oficial em que os dois clubes que administram o Maracanã, né, o Flamengo e o Fluminense, tiraram o jogo, não autorizaram o jogo do Vasco no estádio do Maracanã por questões do gramado. Gabriel, o mando de campo não é do Vasco. É do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E quem tem que tomar as providências para que seja o jogo lá é Nova Iguaçu. Não é o Vasco. O Vasco já jogou a partida dele.
que ele é mandante. Agora o Nova Iguaçu que é mandante. Tá? E ontem eu vi lá, que é em Volta Redonda, mas não está ainda batido o martelo. Poderá ser ainda no Maracanã, vamos aguardar hoje. Exatamente. Bom, Mas e uma isso aí cabe Nova Iguaçu tomar providência.